Quando a gente fala sobre a DBT é uma terapia comportamental. A base da DBT vem da análise do comportamento, tá? A Marsha Linehan, que é a fundadora da DBT, criadora da DBT, é uma professora lá da Universidade de Washington. Hoje, eu acho que ela está aposentada. E vocês viram na aula o quanto que a DBT ela passa pela experiência individual da própria doutora Marsha. Então, a Marsha, quando ela era adolescente, ela teve uma experiência em termos de saúde mental, né? Ela precisou ser internada por um tempo. E dentro da internação dela, onde ela ficou muito tempo internada, ela olhava ao redor, ela via as pessoas e parecia que nada conseguia realmente ajudá-la em relação ao inferno que ela vivia, em relação a todo o sofrimento que ela vivia. E ali, dentro daquele local, ela fez uma promessa. Ela disse que se algum dia ela conseguisse sair daquele inferno, sair daquilo, que ela voltaria naquele lugar e tiraria outras pessoas dali, tá? Calma aí, tem uma pergunta aqui. A Edivânia disse, a aula 5 áudio não funcionou? Aconteceu isso com vocês também? Eu acho que aqui é alguma pergunta mais técnica do suporte, né? Tá bom. Eu não tenho ideia do que seria a aula 5. Tá, então vamos deixar o pessoal do suporte responder. Bom, então a Marsha, ela passou por inúmeros tratamentos naquela época. Ela fez análise freudiana por bastante tempo, ela fez ECT, ela tomou inúmeros medicamentos. Ela tem até uma entrevista no The New York Times, que vocês podem depois consultar, jogar no Google, que vai ter até fotos do prontuário dela, tá? E vai ter até marcas desse período. E vai ter até marcas desse período. Então, dentro disso, aqui tem até, né, a gente consegue ver com mais clareza, essa é uma das fotos do The New York Times. Então, mesmo após tantos anos, ela ainda tem marcas de autolesão e de queimaduras no braço, tá? E a Marsha, quando ela saiu do hospital e ela foi estudar psicologia, ela fez mestrado, ela fez doutorado, ela fez pós-doutorado. Desde o início, o grande interesse dela era em mulheres, a princípio, que tinham comportamento autolesivo e comportamento suicida. Então, ela queria realmente comprovar e ter um tratamento que pudesse ser efetivo para essas pessoas. Que muitas dessas pessoas são julgadas como se fossem manipuladoras, são julgadas como se fossem ruins, são julgadas como se fizesse isso para manipular o outro, para fazer o outro ficar e coisas do tipo, e que muitos desses pacientes acabam realmente morrendo. Então ela se dedicou desde o início, as primeiras publicações dela, se vocês procurarem, vocês vão ver que sempre foi em direção ao comportamento, mulheres que tinham comportamento autolesivo e comportamento suicida. Depois de muitos anos estudando essa população, fazendo mestrado, doutorado, pós-doutorado, ela foi convidada pela Universidade de Washington para assumir uma cadeira de psicologia clínica. E foi a partir dali, na Universidade de Washington, que ela começou as primeiras pesquisas em laboratório de fato em relação a esse tratamento que ela desenhou chamado DBT. Então, DBT vai unir, na época, vocês vão perceber que DBT vai ter inúmeras estratégias de inúmeros tratamentos psicológicos, tá? A Marsha, ela queria realmente um tratamento que pudesse ser efetivo para os pacientes. Então, a primeira coisa que ela fez, como uma boa cientista, ela foi exatamente aonde? Na literatura, e ela viu tudo que poderia funcionar para essa população, tá? Então, sempre que nós vamos... Eu acho que tem algum áudio ligado, talvez da Catarina. Então, toda vez que nós vamos fazer uma pesquisa, é importante a gente saber na literatura tudo o que tem disponível em relação àquilo. Então, se eu quero tratar borderline, eu tenho que saber quais são todos os tratamentos para borderline existentes. Eu não preciso ser especialista em todos esses tratamentos, mas eu preciso saber da existência. Então, para borderline, nós temos terapia comportamental dialética,
tem terapia do esquema, tem terapia focada na transferência, tem terapia de mentalização, tem o GPM, então tem todos esses tratamentos, né? Por que é importante saber todos esses tratamentos? Para poder olhar para o meu paciente e verificar qual desses modelos seria mais apropriado para aquele paciente. Então a gente já sabe que se é um paciente que tem um comportamento suicida, um comportamento autolesivo associado ao borderline, geralmente DBT vai ter uma prioridade. Mas se é um paciente que ele não tem esses comportamentos, ou esses comportamentos são de menor frequência, nós podemos pensar nesses outros modelos. Ou se você está dentro de um sistema público de saúde, que pode ser difícil ter um tratamento em DBT, porque DBT é um tratamento caro. O clínico que vai fazer DBT geralmente é um clínico que ele gastou bastante tempo de treinamento e dinheiro em relação às formações em DBT. Então tende a ser mais custoso o DBT em termos de treinamento de time, ter treino de habilidades, ter coach por telefone, ter toda a estrutura que a DBT ela exige. Então se você está dentro do sistema público de saúde, pode ser mais difícil ter DBT completa, né, com todos os modos. Então às vezes os clínicos vão usar GPM. Vocês conhecem o GPM? O Bom Manejo Clínico ou não? Não? Tá. GPM é uma intervenção de menor intensidade para pacientes que têm borderline. Os treinamentos, GPM ele foi criado lá em Harvard por um professor muito experiente na questão da personalidade borderline, e existe treinamentos em Harvard em português para GPM, tá? Eu fiz meu treinamento em GPM lá, e vocês também podem fazer online em português. Tem um grupo no Brasil que traduziram e fizeram uma força-tarefa de poder ter esse curso também em português. Depois me cobrem que eu mando para vocês o link, mas se eu não me engano está disponível, tá? Em português, e eu acho que até gratuito esse curso. E vocês ganham certificado mesmo de Harvard, ok? No Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, na USP, tem o GPM nos ambulatórios da infância e adolescência, mais focado em adolescentes, pensando exatamente em oferecer uma assistência menor e que tem uma efetividade parecida com a DBT. Então, nos estudos comparativos entre GPM e DBT, eles tiveram resultados muito parecidos, tá? Porque a DBT é um tratamento mais estruturado, mais intensivo e mais completo. Bom, então percebam, a construção da DBT passa realmente pela história da Marsha Linehan, tá? Isso não é novidade no campo da saúde mental, pessoal. Se a gente pensa na ACT, na terapia de aceitação e compromisso, o Stephen Hayes também, ele é alguém que ele está vivo, né? Ele é alguém que ele tinha muitas crises de pânico, ele fez inúmeros tratamentos para crises de pânico e transtornos da ansiedade, e ele desenvolveu a ACT, a terapia de aceitação e compromisso, que hoje é uma terapia super consolidada na área, e ele fala abertamente que também ele teve que construir um tratamento que pudesse ajudar pessoas como ele. Então notem o quanto que não é uma grande novidade tudo isso. Até nessa entrevista do The New York Times mostra, o título, se eu não me engano, da entrevista é Líderes em Saúde Mental falam abertamente sobre suas próprias experiências em saúde mental. Entende? Suas experiências pessoais em saúde mental. Depois leiam, é muito, muito bom, assim, ver o quanto que eles foram honestos e, ao mesmo tempo, muito científicos nas propostas deles, tá? Bom, a Marsha, além de tudo isso, tem um livro dela chamado A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. Não sei se vocês viram, já está em português, que conta toda a história dela. E aí ela vai contar sobre como ela foi construindo uma vida que valesse a pena ser vivida para ela, tá? A Marsha, além de uma terapeuta comportamental, ela também era muito religiosa. E por isso que ela foi estudar o Zen, que vem do budismo, né? E ela foi a primeira pessoa a introduzir mindfulness em psicoterapia. Então, nos tratamentos médicos, mindfulness já tinha sido inserido pelo Jon Kabat-Zinn, acho que vocês devem conhecer ele, que é um profissional lá do Hospital de Massachusetts, também conveniado a Harvard, e ele fez um programa de 8 semanas para problemas mais crônicos, dor crônica, gestão de estresse e coisas do tipo.
Tem um livro que é bem grande até, e o nome do livro é Vivendo a Catástrofe Total, do Jon Kabat-Zinn. Um livro, assim, fantástico. Anotem que é importante para quem quer trabalhar com pacientes que vivem cronicamente dores e que vivem um sofrimento muito prolongado, esse é um livro muito, muito, muito interessante. Vivendo ou Viver a Catástrofe Total, tá? Bom, a Marsha, ela pegou, como ela viu que nos experimentos dela, quando ela focava muito apenas em intervenções focadas em terapia comportamental, muitos dos pacientes dela se sentiam meio invalidados. Os pacientes falavam para ela que parecia que ela não ligava o suficiente para os pacientes, que ela estava muito focada em resolver o problema, muito focada em oferecer uma solução, e às vezes o que eles queriam era ser escutados, ouvidos, se sentirem compreendidos. Então foi a partir daí que a Marsha percebeu que não daria para rodar apenas uma terapia comportamental clássica, que ela precisaria de alguma outra coisa. Foi nesse momento que ela começou a estudar o Zen, né? E ela trouxe através do Zen as estratégias de aceitação. Então hoje, na terapia, quando a gente tem operacionalizado, pelo menos dentro do contexto de terapia comportamental, os processos de aceitação vêm exatamente ali do Zen. Então ela operacionalizou, tirou todo o aspecto religioso e trouxe para um estudo mais acadêmico de cada um desses elementos do que seria aceitação. Então da aceitação veio aspectos da validação, veio a aceitação das emoções, veio processos de ajudar o paciente a conseguir lidar com situações que não podem ser modificadas, com situações que não podem ser resolvidas da forma como o paciente lhe gostaria. E a partir daí ela começou a introduzir os procedimentos de aceitação dentro da terapia comportamental. Num primeiro momento, ela deixou de lado os procedimentos da terapia comportamental e ela focou muito nos processos de aceitação. E os pacientes falavam o que para ela? Falavam, tá, ok, eu entendi, eu tô lidando com esses meus sentimentos, mas eu não vou fazer nada além? É só isso mesmo? Então ela notou que, na verdade, a terapia ela precisaria ter esses dois pilares, aceitação e mudança a todo momento. Então precisaria da terapia comportamental, todos os procedimentos da terapia comportamental, e precisaria dos processos de aceitação, para juntos terem esses opostos, que parecem ser opostos, né, e que criassem o que a gente vai entender de dialética, que é essa síntese desses dois opostos, entende? Hoje a gente entende mudança e aceitação como um contínuo de um mesmo fio, entende? Quando alguém aceita aquilo que está acontecendo, ela também muda. E aceitar não é concordar, aceitar não é eu gostar daquilo, aceitar é eu conseguir reconhecer os fatos sobre aquilo que está acontecendo. Se está chovendo, aceitar a chuva não significa eu gostar que está chovendo, não significa eu amar a chuva, não significa eu não sentir sentimentos desagradáveis sobre a chuva. Aceitar a chuva é eu conseguir olhar para a chuva e aceitar os fatos de que está chovendo. Se eu nego esses fatos, a chuva cai sobre a minha cabeça. E uma vez que eu aceito que a chuva, ela está caindo, ela tem o tempo de duração dela, eu posso fazer o que for, não modifica esse tempo de duração. Então, não se dá para ter como objetivo modificar a chuva. Só que uma vez que eu aceito os fatos de que está chovendo, e que se eu sair negando os fatos de que está chovendo, eu irei me molhar, aqui abre o aspecto para a mudança. Então, se está chovendo, eu não preciso brigar com a chuva. Talvez eu possa sair com guarda-chuva, talvez eu possa dançar na chuva, talvez eu possa contemplar a chuva, talvez eu possa tantas coisas. Então tira o paciente daquela prisão de ficar brigando com a chuva e ajuda ele a ter talvez o melhor dia possível, mesmo chovendo. Ajuda ele a sair da janela e ao invés de ficar ali preso brigando com a chuva, ele poder ter um dia melhor ou ele poder construir uma vida apesar da chuva, porque não vai dar para esperar a chuva parar. Entendem o que eu estou dizendo? Então ajudar os pacientes que estão em ambientes invalidantes crônicos, em ambientes aonde não vão ser modificados, ambientes aonde toda aquela invalidação e tudo aquilo que acontece realmente acontece. Ajudar os pacientes a conseguirem
não concordarem com o que está acontecendo, não amarem o que está acontecendo, não serem cúmplices do que está acontecendo, mas ele entender os fatos do que está acontecendo ali, para que ele possa ter algum objetivo. E esse objetivo é o quê? Construir a vida que vale a pena ser vivida.